Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e venho mais uma vez com a graça de Deus, com a graça de Jesus e com o apoio dos bons espíritos, espero eu, né? A gente sempre fala de prece, a gente sabe que eles ajudam, né? Mas eu espero mesmo que todos estamos aqui, né, reunidos em nome de Deus e de Jesus para a gente conversar mais um pouquinho sobre alguns trechos do Evangelho, para que nós possamos amadurecer algumas ideias, para que nós possamos pensar em alguns assuntos, para que nós possamos praticar. Toda vez que a gente traz à tona algum assunto, algum conteúdo, é natural que durante a semana a gente se veja de frente com situações que vão nos testar, que vão nos colocar em xeque em relação, opa, peraí, eu já sei lidar com isso, como é que eu ajo em relação ao conhecimento que eu obtive e essa situação. Então, é por isso que eu estudo sempre o Evangelho no Lar, por isso que eu compartilho com vocês, porque minha pessoa, minha prática, a minha realidade é de que funciona muito, muito mesmo. Eu estava até agora há pouco, antes de conversar com vocês aqui, me preparando, lendo o trecho de hoje, né? Lendo o trecho de hoje e aproveitei para escrever um pouquinho. E na minha escrita eu estava falando exatamente sobre isso, sobre quanto a gente vai melhorando com o tempo, quanto os nossos esforços com ajuda espiritual vão sendo sentidos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Porque quando a gente trata da eficácia da prece, nós vamos perceber que a gente muitas vezes coloca na mão do outro para orar por nós, quando a eficácia da prece está normalmente nas nossas mãos. E a gente vai entender um pouquinho já, tá bom? Obrigado para quem já está presente. Oi para quem escreveu aí. Tudo bem, Elaine? Tudo bem, Regiane? Muito frio aí nos Estados Unidos? Diz que tá frio nessa terra, né? E aí, gente? Estou esperando só um pouquinho o pessoal chegar. E a gente já começa. Vocês viram que eu mudei, que eu tenho um quadro lá atrás agora? Eu mudei minha sala aqui de lugar, de posição, e agora dá pra ver o quadro do Chico. Esse quadro aí, gente, eu ganhei de presente de uma amiga virtual. Lilian, o nome dela, uma doçura de pessoa. Ela adora pintar, pinta com a alma, pinta com o coração, e ela me presenteou com essa obra. Tá aqui no meu escritório de dentro de casa e eu gosto muito. E agora ficou legal, né? Tá calor? Ai, que bom. Eu cortei, né? Eu tô respondendo aqui a Regiane, para quem depois foi ver o vídeo. Depois for ver o vídeo, aí dá uma olhadinha, vai entender o que eu tô falando aqui. Mas daí tava contando do quadro do Chico, que é uma graça e tá aqui no meu escritório, aqui na minha casa, tá? Vamos começar? Porque a gente, afinal de contas, tem horário para cumprir e depois as pessoas que forem chegando, chegam, e quem não chegar, assiste depois, né? Vamos então concentrando todo o nosso amor, concentrando todos os nossos sentimentos positivos, toda a nossa energia, toda a nossa força, nossa fé, nosso amor, todos nessas palavras e nesses sentimentos que nós estamos tendo agora. Que nós possamos perceber a aproximação do nosso mentor espiritual, desse anjo de guarda que nos guia, que nos ampara desde antes da nossa encarnação, nos ajudando a preparar o nosso nascimento, nos ajudando a guiar a nossa história, nos fortalecendo, amparando e intuindo o tempo todo nas decisões importantes que nós temos que tomar. Fora isso, também sintamos a presença dos amigos da espiritualidade que vêm estudar conosco, os que vêm atraídos pela luz que a gente começa a emanar ao orar, ao nos dedicarmos ao Evangelho no Lar, aos que são nossos espíritos simpáticos, aos que são espíritos familiares, aos que vêm nos visitar. Enfim, que todos nós possamos nos sentir com muita companhia, com muita boa companhia, como eu sinto agora, que nós estamos de verdade. E eu sinto muita alegria por perceber, com a minha limitada capacidade mediúnica, que nós não estamos sozinhos. E assim, muito gratos, muito envolvidos por essa energia boa, que eu agradeço profundamente. Eu peço a Deus permissão para iniciar o nosso evangelho desta noite e que Ele possa nos inspirar para conversar sobre tudo o que a gente deve aprender sobre a eficácia da prece. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nossa!
Quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo, né? Eu sou a pessoa mais transparente do mundo. Eu sinto mesmo, eu choro mesmo, eu rio mesmo, eu falo. Não se assustem, gente, não se assustem. Gente, oi pra quem chegou aí. Vamos começar a ler? Peraí que eu já não enxergo sem óculos e chorando aí eu enxergo menos. Vamos ler aqui o nosso trecho desta noite. Eficácia da prece. Tem uma passagem aqui de Marcos, no capítulo 11, né, do versículo 24, e a passagem de Marcos diz o seguinte: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Vou repetir. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Olha a força dessa expressão. Olha que força que tem essa frase. Aí começamos com a explicação aqui dos espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, é supérfluo expô-las. Ou seja, tem gente que diz, bom, se Deus existe, se Deus sabe tudo, o que adianta eu pedir? Ele já sabe o que eu preciso, então não precisa rezar, não precisa orar, não precisa fazer prece. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Ou seja, no raciocínio delas, além disso que eu acabei de dizer, ainda tem a questão, ora, existem leis naturais, leis imutáveis, leis eternas. O que adianta eu pedir alguma coisa se as leis já estão regulando tudo, já estão deixando tudo como ela tem que ser? Então não adianta eu pedir. Ou não adianta eu pedir porque Deus já sabe as minhas necessidades, eu não preciso falar delas, ou não precisa pedir porque Deus não vai mudar as leis para me atender. Esse é um raciocínio que muitas pessoas ainda possuem. Aí vamos ver a explicação. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar, não pode eliminar, violar, segundo o capricho de cada um de nós. A minha necessidade, a sua necessidade, a necessidade do outro. Imagine, cada um de nós com um entendimento, uma necessidade, uma interpretação, nós vamos ficar pedindo coisas, daí imagine Deus satisfazer tudo isso. Então ele não faz mesmo, tá? Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, ou seja, vai acontecer e não muda, a distância é grande. Não, nem tudo, e tem muito espírita que comete este erro, tá? De achar que todas as coisas estão decididas. Nós não temos todas as decisões da nossa vida tomadas, são as principais que são direcionadas. A gente já vai conversar sobre isso. Se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Ora, se o meu destino, se o seu destino já está fatalmente decidido, o que adianta eu me esforçar? O que adianta você lutar? O que adianta o outro trabalhar? O que adianta rezar? Percebe? Nós não teríamos que fazer nada, seríamos apenas marionetes seguindo os movimentos que a vida empurra para fazer. Nessa hipótese, não teria senão, cada um de nós, que curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos sem procurar evitá-los. Ora, fiquei doente, então eu vou morrer mesmo, então eu não vou lutar, eu não vou ao médico, não vou tentar um tratamento, não vou buscar um tratamento espiritual, nem material, nem médico, não vou procurar cuidar um pouco da minha alimentação, não adianta fazer exercício, porque afinal de contas eu estou doente e vou morrer. Então, eu não teria por que me esforçar, concordam? Então, é mais ou menos esse o raciocínio que a gente tem que eliminar da nossa vida. Não deveria procurar desviar o raio. Na verdade, a gente tem um instinto de conservação, um instinto de sobrevivência que nos obriga, de certa forma, a lutar para continuar vivendo. Meu Deus, eu tô aqui à beira de um precipício, tem um leão de um lado, um tigre do outro, uma cobra atrás, venenosa e um precipício na frente. Mesmo assim, a gente não vai desistir, porque é da nossa natureza continuar lutando. E por que a gente tem esse instinto, se nada pode ser mudado?
Concorda comigo que seria um absurdo Deus colocar esse tipo de instinto na gente se nós estivéssemos com o nosso futuro completamente decidido? Aí, diz aqui, Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não se servir. Ora, Deus nos instrumentalizou. Ele nos deu exatamente a inteligência e a capacidade de pensar, de concluir, de compreender e de discernir para tomar decisões. Então, a gente tem que usar. Se a gente tem um instrumento, vamos usar esse instrumento para melhorar a nossa vida. Estando o homem livre para agir... Ah, tá, aqui, ó. Na inteligência para deles não se servir, a vontade para não querer e a atividade para permanecer inativo. Estando o homem livre para agir num sentido ou no outro, seus atos têm para ele e para os outros consequências. Consequências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer. Então, nós podemos inventar quaisquer desculpas que nós queiramos para dizer, não, mas isso já não tenho mais o que fazer a respeito disso, não tenho mais. Eu brinco até, eu vou fazer uma brincadeira até de cunho material aqui com vocês. O meu marido sempre brinca comigo que eu jogo na Mega Sena. Eu jogo mesmo, de vez em quando eu passo na lotérica e eu jogo lá 6 números que me dá na cabeça na hora. Gente, teve um dia que eu joguei. Os 6 números que eu joguei deram modulado. Tem gente que se mata, né, quando vê um número desse. Eu achei muito engraçado, não era minha vez. Aí meu marido disse assim, mas são 50 milhões de possibilidades contra uma de você acertar. Ainda tem todas aquelas coisas que a gente sabe, né, das fraudes. Esse país é o país das fraudes. Então, de se fraudar também os jogos, né? Eu falo assim, ok, mas eu quero ganhar o meu dinheiro. Se eu tiver chance de ganhar, como pelo trabalho tá difícil, então eu vou jogar na Mega Sena, de repente eu ganho. Agora, se eu não jogar, não vai acontecer nada, concorda comigo? Em relação à prece é mais ou menos isso. Se a gente não faz nada, a gente tem discernimento, tem inteligência, tem capacidade de pensar, tem livre-arbítrio, tem a força física para tomar atitudes além das decisões. A gente não faz nada, fica esperando, porque vai ser difícil, não, porque Deus não vai mudar as coisas para facilitar, porque existem... Não, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu brinco com essa história da Mega Sena, porque realmente é uma coisa assim, sei lá, se eu ganhar, ganhei, se eu não ganhar também, tô bem, entendeu? Mas eu adoro jogar na Mega Sena. Eu tenho que ter algum defeito, né, gente? Esse é um dos meus muitos defeitos. Vamos lá, continuando. Aí diz aqui, ó. Pela sua iniciativa, pois, há acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, como o avanço ou retardo da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento sobre o qual está estabelecido o mecanismo. Deus pode, pois, aceder a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade. Olha o que está sendo dito aqui. Não precisa que Deus derrogue leis para nos atender naquilo que é possível fazer por nós e que nós estamos sentindo necessidade e que nós estamos pedindo a Deus. Se o nosso pedido é sincero, é honesto, a gente já estudou isso em outro momento sobre a questão da prece honesta, nascida do coração, ser a prece que chega mais alto, vamos dizer assim, porque Deus está em tudo. Mas quando a gente fala de chegar mais alto, é numa questão de elevação vibratória. A vibração dos bons espíritos, dos espíritos muito puros, elas são cada vez mais altas. Então a gente fala de elevação vibratória. Quando eu fiz a prece inicial aqui hoje, o que aconteceu comigo? Eu senti uma grande emoção. E antes da emoção chegar, eu senti aquela coceirinha, um arrepiozinho gostoso que eu sinto aqui atrás da minha nuca, mais pro lado direito, que é quando eu sei que estou acompanhada com uma proximidade bastante grande. Quando eu estou fazendo um trabalho como este, e que eu faço uma prece
sincera, nascida no coração com confiança, a proximidade é maior. Os espíritos que estão ajudando a gente nesse tipo de trabalho, de atividade, nas preces de vocês, nas minhas preces, antes de dormir, ao acordar, na hora de uma dificuldade, por alguém que está com um problema, quando nós falamos com honestidade, com sinceridade, eles conseguem ter uma afinidade maior com a nossa energia espiritual. Por isso que a gente percebe esse amparo. Então veja, sim, Deus não derroga as leis, Deus não vai alterar lei nenhuma para atender a sua vontade nem a minha vontade, não vai fazer. Mas Deus atende sim. Assim como um pai e uma mãe, eventualmente, atendem algumas vontades dos filhos que acham que isso vai torná-los melhores, vai torná-los mais felizes, vai torná-los mais otimistas, vai ensinar alguma coisa, enquanto outras eles não atendem. Por mais que o filho sapateie, dizendo, puxa, eu quero, preciso, não posso viver sem isso. Não é assim que acontece. Vamos lá. Seria ilógico concluir desta máxima, abre aspas, o que quer que seja que pedirdes pela prece vos será concedido, que é o que está dizendo Marcos, fecha aspas, que basta pedir para obter. E seria injusto acusar a providência porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe, melhor do que nós, o que é para nosso bem. O mesmo ocorre, olha o exemplo que eu dei agora do pai e da mãe, com um pai sábio que recusa ao filho as coisas contrárias aos interesses dele. O homem geralmente não vê, isso é muito importante, tá? Vou repetir. O homem geralmente não vê senão o presente. Ora, o sofrimento é útil. É duro escutar essa frase, né? O sofrimento é útil à sua felicidade futura. Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que deve conduzi-lo à cura. Olha só que interessante que eu me recordo agora. Esta semana, se não me engano, ontem ou anteontem, um amigo meu virtual, aqui do Facebook, colocou um post dele que eu li e ele dizia mais ou menos o seguinte, que ele esteve em determinado local e nesse determinado local tem lá uma área em que algumas pessoas bebem e tinha uma pessoa que há muitos meses estava bastante doente, assim, muito gravemente por causa da doença do alcoolismo. O que aconteceu com essa pessoa? Ele conseguiu um transplante e tinha se recuperado nos últimos meses. O que esse homem estava fazendo que o meu amigo relatou? Ele estava bebendo. Percebe uma coisa? A doença naquela pessoa provavelmente seria a maior bênção do mundo, porque a cura dele através de um transplante, que ele possivelmente tenha pedido, que alguém tenha orado por ele, pedindo essa oportunidade, etc. Ele conseguiu a oportunidade, ele conseguiu uma coisa que é difícil, que nem todo mundo que consegue, que é um órgão para fazer um transplante, não teve rejeição e ele estava iniciando o processo de destruição mais uma vez. E aí a gente chega e pede para Deus para não sofrer. Eu também não quero sofrer, claro que eu não quero sofrer. Nem vocês não querem. E a gente não tem que querer sofrer. Mas tem que entender que se o sofrimento vem, é porque alguém, no caso aqui, Deus, que sabe mais do que nós, que consegue vislumbrar o nosso passado, aquilo que a gente já fez de errado, onde a gente ainda falha, que temos as nossas imperfeições, que consegue analisar o contexto do nosso presente e que consegue vislumbrar o futuro, analisando quais são as consequências que cada situação possível causaria e prevendo o melhor para nós, ele vai nos deixar sofrer. Aí vocês me dizem, mas tá, Vânia, então se sofrer é útil, se nós sabemos que vamos melhorar pela dor, então por que rezar? Por que fazer prece? Não é verdade? Vamos lá. Olha o que Deus concede, que aí é a parte que continua. O que Deus concederá, se dirige a Ele com confiança, é a coragem, a paciência
e a resignação. Coragem, paciência, resignação. O que considerar ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda de ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhe assim o mérito. Deus sabe exatamente o que nós faremos daqui a um segundo. Mas a gente às vezes nem sabe, não é? Só que na hora que a gente decide, pensa e realiza, o mérito é nosso, para o bem e para o mal. A consequência, para o bem e para o mal. Então, se é para o mal, a gente vai ter lições educativas. Se é para o bem, se fizermos o bem, volta para nós. E aquilo nos acarinha a alma, sabe? Nos acaricia a alma. Daí diz aqui, assiste àqueles, Deus, né? Que ajudam a si mesmo, segundo esta máxima, ajuda-te e o céu te ajudará. E não àqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades, mas geralmente prefere ser socorrido por um milagre sem nada fazer. Infelizmente, muitas pessoas adentram, por exemplo, a religião em geral, mas isso acontece na doutrina espírita. Acontece de perder um ente querido, por exemplo, ou de ficar muito doente e ter uma cura através de um tratamento espiritual, etc. E aí começa a gostar da doutrina. Só que quando faz um pedido para alguém ou um pedido para si mesmo que não é atendido, desanima, porque não é fé verdadeira. Porque quer ser socorrido numa coisa que não lhe causará melhoria em aspecto nenhum, muitas vezes nem mesmo de ordem material, mas sobretudo de ordem espiritual. Tomemos um exemplo, diz aqui no item 8. Um homem está perdido num deserto e sofre sede terrível. Sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Roga então a Deus, ora, reza, pede, vibra, para o assistir e espera. Ele está perdido num deserto, mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. Não vai ter materialização de anjo de guarda nenhum trazendo água para ele. Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente, então, por um movimento maquinal, reúne as suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho. Diante disso, se encoraja. Se ele tem fé, ele vai exclamar mais ou menos o seguinte: obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste, pela força que me deste. Se ele não tem fé, ele dirá: que pensamento bom que eu tive, que chance eu tive, tomando a vereda da direita ao invés da esquerda. O acaso algumas vezes serve-nos verdadeiramente bem. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Percebe a diferença? A pessoa que tem fé, ela vai se encorajar com a força do Espírito, com a força da orientação, da proteção divina, vai tomar coragem, vai decidir e vai fazer a parte dela. E aí, orientado, ele chega no caminho que ele precisava chegar. Se ele não tem fé e ele consegue atingir o objetivo porque intuitivamente ele escutou o conselho do Espírito, ele vai, por causa de, às vezes até uma questão de orgulho envolvido, ele vai chegar e dizer assim: ai, que sorte que eu tive, né? Pois é, dizem que a sorte é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar o próprio nome, e eu acredito nisso plenamente. Mas dir-se-á, por que o bom espírito não lhe falou claramente: siga esta vereda e até o fim e encontrará o que precisa? Porque ele não se mostrou a ele para o guiar e sustentar no seu desfalecimento. Não seria mais fácil? Não seria possível para Deus fazer isso? Bom, seria. Qualquer espírito poderia se materializar na nossa frente e dizer: ó, vai para a direita, porque à direita você vai encontrar o que você está buscando. Tem água lá no final do caminho, certo? Mas ele não faz. Por quê?
mesmo que ele ficasse convencido de que Deus existe, de que não está sozinho, de que tem amparo, todas aquelas coisas que muita gente justifica que seria bom se espíritos aparecessem, o que ele precisa mesmo é aprender, né? Tá dizendo aqui, ó, foi primeiro para lhe ensinar que é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso das próprias forças. Ninguém, gente, é uma coisa que eu sempre falo, não sou esportista, gostaria muito de ser, mas uma coisa a gente tem que ser objetivo. Não existe campeão de nada que não tenha se sacrificado, suado muito, trabalhado muito, se esforçado muito, sentido inclusive muita dor, inclusive física, naqueles esforços repetidos de se superar. Depois que ele se superou com tudo isso, ele teve técnico dizendo que ele ia vencer, ele teve apoio de equipe dizendo que ele ia vencer, ele teve apoio da família dizendo que ele ia vencer. Ele foi incentivado durante toda a trajetória dele. No dia que ele chegou no pódio e todo mundo fala, ninguém vai falar assim, fui eu que fiz por você. Ele vai dizer, eu, com a força e o apoio de todos os que acreditaram em mim, venci. E aí ele conseguiu vencer por mérito próprio, apesar de toda a ajuda que ele fez. Então ele merece estar naquele pódio, ele merece aquela medalha. E aí diz aqui, além disso, pela incerteza, Deus coloca em prova a sua confiança e submissão à sua vontade. Eventualmente ele poderia não ter encontrado a água e ainda assim ele teria que confiar. Eventualmente ele poderia ter morrido de sede e ainda assim ele teria que confiar, porque teria chegado ao momento dele. Até porque, a gente já sabe, que por mais que nós seres humanos sejamos teimosos em não considerar a morte como um fato para o qual temos que estar prontos, a morte é somente uma porta de entrada para a vida que não acaba nunca, que não termina nunca. Quem morre é a dona é só esse corpo, a dona do corpo, provisoriamente, que sou eu, espírito, não morre. Esse homem que estava na situação de uma criança que cai e que percebendo alguém grita e espera que ele venha levantar. Se não vê ninguém, esforça-se e levanta por si mesma. Tem vídeos aos montes no YouTube mostrando criança fazendo isso. Quando a criança vê alguém lá para apoiar, a criança fica lá jogada, largada, esperando socorro. Se não tem ninguém, nem dor parece que ela sente direito. Por fim, o último parágrafo diz o seguinte: se o anjo que acompanhou Tobias, que é um relato bíblico, lhe tivesse dito, eu sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e preservar-te de todo perigo, Tobias não teria tido mérito algum, confiante no seu acompanhante, não teria mesmo necessidade de pensar. Por isso, o anjo não se fez reconhecer, senão no regresso. Gente, o que é importante nós tirarmos como conclusão desse nosso estudo? Primeiro, vocês podem pedir para qualquer pessoa orar por vocês, não tem problema. As pessoas que amam cada um de nós farão isso com amor, com carinho, mas não existe prece melhor do que aquela da pessoa que sente, que pensa, que precisa, que necessita, que pede socorro, que abre a sua alma a uma necessidade. Nós podemos pedir qualquer coisa. Não quero morrer. Senhor, eu não quero morrer, eu não posso morrer agora. Se for para morrer, desencarnar neste momento, vai desencarnar, mas vai desencarnar sentindo amparo, sentindo coragem, se sentindo forte, sentindo uma vibração boa. Percebe? O quadro, em qualquer situação que nós tenhamos, em que a prece seja o nosso escudo, será sempre um quadro mais feliz no seu contexto amplo, mais protetivo, mais incentivador, mais fortalecedor. Eu confesso para vocês, na minha história, desde criança, eu achava que eu não tinha fé. Muitas vezes eu questionei, assim, eu vou contar para vocês rapidinho, deixa eu ver o horário. Já tô no horário de terminar, mas eu vou contar rapidinho. Quando eu estava na igreja católica, porque eu fui criada na igreja católica, eu fiz todo o catecismo para fazer primeira comunhão. E aí, na primeira comunhão, quem fez sabe como é. Eu imagino que seja assim ainda hoje. Você vai lá e senta sozinha no confessionário com o padre e vai contar teus pecados. Eu devia ter o quê? Uns 10 anos de idade? Eu pensava, gente, que pecado que eu tenho com 10 anos, né?
Sério, eu pensava. E aí eu cheguei lá pro padre e ainda torcia para ser o Padre Vicente. Eu gostava tanto do Padre Vicente, que ele era tão bonzinho, e tinha o Padre João, que era um padre mais fechado, mais sério, não era muito simpático com as crianças, não. Daí, quando eu vi que era o Padre João e não o Padre Vicente, me deu um treco dentro do meu estômago. Aí eu sentei e eu não sabia o que dizer. E o padre diz: minha filha, quais são os seus pecados? E eu não sabia o que dizer. Daí eu comecei a chorar. Vocês veem que eu sou chorona desde sempre, né? Eu choro menos hoje, mas eu já fui muito mais. Comecei a chorar. Aí o padre perguntou para mim: minha filha, por que você está chorando? E eu disse a ele: padre, eu acho que eu não tenho fé. E ele me disse: minha filha, claro que você tem fé. Você tem tanta fé que você está chorando por ela. E aquele padre que eu nem gostava tanto na minha ingênua infância foi o cara que mais marcou a minha vida, porque daí eu descobri que fé, e o Espiritismo me explicou isso, porque fé é uma construção, assim como o amor é uma construção. A gente quer fé milagrosa, a gente quer amor milagroso, e a vida não é um milagre. A vida, o único milagre da vida é o momento em que Deus nos cria. O resto, gente, é trabalho e suor, com amparo divino, com amparo do Cristo, com ajuda e apoio dos amigos espirituais, das pessoas que a gente aprendeu a conviver na encarnação. A prece, ela tem uma eficácia muito grande nas nossas vidas, porque a gente vai deixando ela crescer dentro da gente e a gente acaba confiando. Deu tudo errado, não é nada como eu quero, mas deu tudo certo. Porque a vida é para dar certo o tempo todo. Muitas vezes a gente chora porque não conseguiu alguma coisa, mas a gente não consegue ver lá na frente que é exatamente aquilo que a gente ambicionou tanto, e que às vezes a gente ambiciona de forma material justamente aquilo que seria a nossa derrocada. Talvez o transplante daquele pobre homem alcoolista foi a derrota dele no mundo espiritual. Quem dera ele tivesse, talvez, né, hipoteticamente falando, ele não conseguisse e resistisse um pouco mais até se curar. Muitas vezes a gente quer que os outros orem pra gente porque a gente não sabe o que dizer, mas não tem palavra, não tem, eu mesmo já estudei com vocês aqui no último capítulo do Evangelho, na coletânea de preces espíritas, eu já li pra vocês, tem N modelos de prece, mas é modelo. Qual é a prece que Deus escuta? É aquela que sai daqui, gente. Às vezes, tem até uma historinha de internet, estou extrapolando meu tempo, já prometo, estou terminando. Tá? Tem a história do homem que ia no horário do almoço, ele não tinha muito tempo, então ele ia lá, entrava na igreja, tirava o chapeuzinho, dizia: Jesus, eu sou José e eu vim aqui te ver. E um dia esse homem ficou doente, e só o padre sabia que ele fazia isso, porque o padre estava sempre na igreja, e um dia o homem não apareceu. E aí o padre descobre lá no serviço dele que ele estava internado. E ele não tinha parente, não tinha ninguém, o padre vai visitar o José. Aí a enfermeira diz assim: ai, é uma dor desse homem, porque ninguém vai visitar e ele é tão bonzinho, né? Daí o padre, todo constrangido, chega lá e fala assim: oi José, você não apareceu mais na igreja, né? Como é que estão as coisas? Ele falou assim: padre, tá tudo bem, graças a Deus, todo dia na hora do almoço eu recebo visita. E o padre cismou, porque afinal de contas ela tinha dito, a enfermeira, que ele não tinha visita. Daí ele falou assim: é? Ele falou assim: todo dia eu recebo uma visita que diz assim pra mim: oi José, eu sou Jesus e eu vim te ver. Percebe, gente, que fé é uma questão de ser honesto consigo, do que você precisa, e honesto com Deus, que é para quem você abre o seu coração. E eu convido vocês a abrirem o seu coração. E deixo essas palavras, não quero falar mais nada, eu deixo essas palavras, esse convite para vocês como a nossa prece final. Que Deus abençoe, que Jesus ampare e que vocês possam sentir no lar de vocês agora toda a emoção e toda a energia boa que eu estou sentindo também. Que Deus abençoe. Que assim seja.